A Rádio Cultura passa a apresentar o programa Contraponto, a voz do povo. Entrevistas, comentários e tudo que é notícia, você fica sabendo a partir de agora. Contraponto, a voz do povo. Oferecimento: Plano Itamed Coletivo Empresarial ou Familiar. Consulte a promoção 35760805 e Destro Macro Atacado, Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. 11h02. Muito bom dia, meu caro ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu. Sou Nelson Rodrigues, carinhosamente os cumprimento. Antecipadamente agradeço a sua sintonia. A partir desse momento começa mais um Contraponto da Cultura, Voz do Povo, quinta-feira na semana, dia 1º de setembro do ano de 2016. E os cristãos católicos comemorando o dia de Santo Elígio, que viveu entre os anos 588 e os anos 660. Eu repito, agora 11h03, rapidamente. Bom dia, Dante. Bom dia. Previsão do tempo. Para hoje é sol, né? As mínimas continuam na casa dos 11 e 10 graus por aí, mas é só até hoje. A partir de amanhã começa a chover novamente e deve ficar chovendo até a segunda-feira. Aí uma chuva leve, mas persistente até a segunda. Começa a chover quando? Sábado? A partir de sábado chove, começa no final da noite de amanhã. Olha, e eu quero agradecer, Enes, bom dia, Cida, bom dia para o Caleb também. Bom dia. Eu quero agradecer ao público ouvinte da Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, porque esta rodada de entrevistas que nós estamos fazendo com os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu, aos 5 candidatos a prefeito, ela tem repercutido de forma positiva. Está sendo discutido nas salas de aula, a cada entrevista, a percepção sobre o candidato, positiva ou negativamente, tem dado resultado por conta das entrevistas, e nós entrevistamos o prefeito Paulo McDonald de Guise, né? Sim. Na segunda-feira, na terça-feira o doutor Sérgio Barros. Ontem teve a entrevista o empresário Felipe Mansur. Com o Felipe Mansur, já nos estúdios da Rádio Cultura, doutor Túlio Bandeira, e amanhã Chico Brasileiro. Exatamente. É isso, né? Então essa é a rodada. Bom, eu, para ser aqui cortês com todos os convidados, vamos obedecer o horário, que vai das 11h05 até as 11h55, com um intervalo no meio, e os ouvintes da Rádio Cultura em Querendo podem ligar, fazer a sua pergunta, e fica a critério do candidato responder sim ou não. O entrevistado de hoje, então, candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, é o candidato Túlio Bandeira. Túlio Marcelo Denig Bandeira, tem 43 anos, é advogado, é natural de Santo Antônio do Sudoeste, formado pela Faculdade de Direito no ano de 1998, Faculdade de Direito de Curitiba, possui especialização na área de gestão pública, especialização do Instituto da Criança na área de tributos e finanças, tem escritório, já advogou na cidade e comarca de Santo Antônio do Sudoeste, mantém lá o escritório, hoje tem escritório em Foz do Iguaçu, é diretor de emissora de rádio de Foz do Iguaçu, foi candidato ao governo do estado na eleição recentemente passada, e foi chefe de gabinete do deputado estadual, hoje presidente da Assembleia Legislativa, Ademar Traiano, entre os períodos de em 1996, é representante no Brasil da Câmara de Comércio da Romênia e presidente da Liga Cultural Árabe do Brasil. Deixa eu só colocar aqui, ele encabeça então a candidatura pela coligação Reage Foz, que tem os partidos PSL, PT, PROS, PTC e PMB. São os partidos que integram a coligação Reage Foz. Bom dia, candidato doutor Túlio Bandeira, seja bem-vindo. Bom dia, doutor Nelson, bom dia, Dante, bom dia, Cida, bom dia, Enes, bom dia, Caleb, bom dia, ouvintes da Rádio Cultura. É um prazer estar aqui nessa rodada de entrevista dos candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu. Candidato, eu tenho feito, a gente inicia, porque aparentemente parece clichê, ou seja, uma coisa muito singela também, mas por que o senhor quer ser prefeito de Foz do Iguaçu?
Veja bem, doutor Nelson e ouvintes da Rádio Cultura, eu sou pós-graduado em gestão pública. Tenho a minha vida trabalhando frente a administrações públicas, comecei minha carreira na Assembleia Legislativa do Paraná com 16 anos de idade, passei por vários governos, Requião, Jaime Lerner, de novo Requião, e trabalhando com deputados, tenho muitos contatos, tenho escritório em Brasília, onde a advocacia é sempre presente na administração pública. Então, fui assessor jurídico de várias prefeituras, coordenei o departamento jurídico de campanhas eleitorais, várias, desde que me formei de 2 em 2 anos, e por isso eu acredito que eu estou preparado para fazer uma gestão pública séria, honesta, competente e diferenciada, colocando Foz do Iguaçu no rumo certo. Na percepção do senhor, os problemas cruciais de Foz do Iguaçu, o senhor poderia, não há necessidade que ao longo da entrevista a gente vai falar sobre várias coisas. Qual seria o problema crucial da administração de Foz do Iguaçu? Falta de gestão pública, competente, séria, comprometida com a cidade, comprometida com o desenvolvimento, geração de emprego e renda nessa cidade. Claro que eu tenho andado pelos bairros, pelas ruas, falando com as pessoas, é um grito de falta de saúde, falta de assistência social, de trabalho nessa cidade. Mas eu acredito que a gente só vai resolver esses problemas com a geração de renda, que isso, além de dar uma condição digna para a população, vai aumentar a receita do município e a gente poderá fazer os investimentos nas áreas tão necessitadas. 11:08, Enes. Bom dia, Enes. Bom dia. Bom dia. Bom dia, doutor. O senhor no início da gestão do prefeito Reni, o senhor ocupou uma parte importante na gestão do hospital municipal. Mais propriamente da fundação na época, né? Já existia a fundação quando o senhor estava ali prestando um serviço na área jurídica, né? E o tormento foi grande naquela época, né? O pessoal de Pato Branco, enfim, como é que chamavam o japonês? Yamagawa. O senhor Yamakoshi. E as coisas não deram certo, né? Quer dizer, deu mais coisa errada do que certa. O senhor saiu do setor, mas as coisas erradas continuam até hoje. De posse, e se eleito for, quais seriam as ferramentas que o senhor ocuparia para corrigir o que está errado e para alavancar esse hospital para que o povo tenha um serviço público de saúde mais perfeito? Na verdade, eu me dispus a ser diretor jurídico do hospital, de forma, inclusive, voluntária, porque eu, como tenho meus afazeres, meus escritórios da advocacia, minhas empresas, eu não conseguia estar lá em tempo integral e nem todos os dias. Para fazer uma gestão pública competente, compromissada com a cidade. Mas, infelizmente, o prefeito não vinha a esse encontro. O prefeito não nos deu respaldo e, pelo contrário, recurso nenhum. Então, não se faz gestão sem recurso também. Para fazer uma gestão pública, você tem que ter condições também. Além de tudo, recursos. A gente conseguiu, no começo da administração, um recurso do governo do estado para manter o hospital, que era 15 milhões de reais, que bem se sabe que o hospital custa em torno de 4,5, 5 milhões por mês. Então, a gente não conseguiu mais do que 3, 4 meses suportar com esses valores. E depois o prefeito simplesmente abandonou o hospital. Agora são 11:10. Candidato, sobre mobilidade urbana, tem 2 problemas que são extremamente cruciais aqui em Foz do Iguaçu e o senhor também conhece e a cidade reclama muito. O tráfego de caminhões pesados, cargas pesadas na Avenida Paraná, que ela faz a continuação do caminho vindo da Argentina até buscar aqui os despachantes, enfim, carimbar as notas de carga. A outra é uma cidade apartada por uma BR, cuja exploração pertence a terceiros e que não se pode, evidentemente, seja o prefeito, quem quer que seja, por exemplo, colocar semáforo, redutores de velocidade, enfim, e boa parte da cidade é apartada por esse trecho. Como é que o senhor vê isso? O senhor tem algum projeto para isso, para solucionar isso? Na verdade, doutor Nelson e ouvintes, existe na Prefeitura Municipal um plano diretor. E esse plano diretor tem que ser cumprido sob pena de responsabilidade pela lei de responsabilidade fiscal. Então, lá já está previsto, inclusive, essa radial leste que
tiraria os caminhões do centro da cidade, da Avenida Paraná, que vem da Argentina, que vem nesse corredor da exportação, que vem também para a EAD, e desviaria através dessa radial leste, onde os caminhões sairiam do centro da cidade. A gente tem esse compromisso com a população de cumprir o plano diretor e fazer com que essa radial leste realmente aconteça. Vamos buscar recursos no governo estadual, no governo federal. Eu andei já transitando por onde é o traçado dela e não está muito difícil de abrir. São poucas ruas que tem que abrir, alguns trechos, e que eu acredito que com muito esforço e dedicação e trabalho, que é o meu compromisso com a população de Foz do Iguaçu, a gente facilmente resolverá esse problema da Radial Leste. Com relação a 277, como o senhor bem disse, o problema é um pouco mais complicado, porque ela é pedagiada, não depende só da administração municipal, depende também do governo do estado e também da concessão pública que existe naquela BR. Mas a gente pode também fazer gestões, como já fiz em algumas vezes aí no trevo próximo ao posto Gasparim, onde tem empresas que ficaram com a construção da trincheira ali do posto Gasparim, ficaram distante da BR, e a gente fez uma gestão junto à operadora do pedágio e foi feito um alargamento, foi feito um espaço para que essas empresas conseguissem ter os seus acessos liberados para 277. E assim, eu acho que a gente conversando, fazendo projetos viáveis, seguros para a população, fazer passarelas, como lá no Jupira, que tem que acontecer essa passarela do Porto Meira para o Jupira, ou até um viaduto, que são obras caras, mas obras que são necessárias, como o trevo do Charrua, o trevo de acesso ao Hotel Recanto, enfim, a nossa entrada da cidade precisa ser modificada, porque nos horários de pico a gente sabe, a gente cruza ali todos os dias e sabe da dificuldade de quem está entrando na cidade, do turista que está chegando e também das pessoas que vêm trabalhar, que querem sair da cidade e voltar para os bairros próximos à BR-277. Agora são 11h13, candidato, eu vou voltar insistir na pergunta do Enes, porque um cidadão aqui do centro chamado Roberto ligou aqui, e o Roberto diz o seguinte: ele entende que o senhor não respondeu por completo, ou não satisfez a curiosidade dele em relação à pergunta que o Enes fez, o seguinte: sobre o que o senhor faria a respeito do hospital, qual o plano de administração do hospital, o senhor que lá esteve, inclusive? Primeiro, dar continuidade à gestão pública que a gente tentou iniciar lá, mas que por falta de recursos parou. Fazer com que realmente o hospital funcione como tem que funcionar, com toda a sua capacidade, a todo vapor, porque aquele momento que a gente teve frente ao hospital municipal está nos gráficos do Ministério da Saúde. Foi o melhor momento da saúde de todos os tempos de Foz do Iguaçu. Não é dessa administração passada que está terminando, é de todos os tempos. Está lá nos gráficos, não sou eu que estou falando, é o Ministério da Saúde. Fazendo a gestão que a gente iniciou lá, fazendo com que o hospital trabalhe a todo vapor, investindo realmente o dinheiro da saúde na saúde e não mascarando, como é feito nos dias de hoje. Não só em Foz do Iguaçu, em todas as prefeituras acontece isso. Os 20% legal aplicado em saúde é mascarado. Não é aplicação em saúde. Saúde é médico, remédio, insumos e exames. Mas é muita obra, muita manutenção que é incluído na saúde para mascarar e prestar conta aos órgãos de fiscalização dos 20%, que na verdade não é saúde. 11h15, Caleb, bom dia. Bom dia, doutor Nelson, bom dia também aos ouvintes. É o seguinte, candidato, aqui em Foz do Iguaçu, uma das dificuldades, com relação ao turismo, né, uma das dificuldades é manter o turista aqui em Foz do Iguaçu, que o turista fica no hotel, visita os pontos turísticos e depois acaba indo embora e não tem essa interação com a cidade. Como prefeito, qual seria a proposta para manter o turista aqui em Foz do Iguaçu e fazer com que ele tenha uma interação maior com a cidade? Por acaso, hoje no meu programa eleitoral eu estou falando de turismo e falando no grande investimento que eu pretendo fazer nesta grande indústria que é Foz do Iguaçu do turismo, uma indústria sem chaminé, que hoje o orçamento prevê pouco mais de R$1 milhão para ser investido durante o ano na nossa grande indústria. Eu quero fazer com os nossos vereadores que estejam comigo na administração desse município e incluam no orçamento o maior investimento possível no turismo. Transformar o centro de convenções numa grande feira mundial permanente, onde todas as etnias que vivem nessa cidade estarão lá expondo os seus países, fazer um corredor de acesso entre o aeroporto e o centro de convenções, onde o turista será recepcionado
pelos técnicos em turismo, pelas pessoas, pelas suas etnias, pelos nossos guias turísticos, fazendo essa interação. E o turista já passa um dia dentro do centro de convenções. O segundo dia, ele vai escolher um dos roteiros turísticos que nós vamos apresentar. Cataratas, Itaipu, Paraguai, Argentina, nossos pontos turísticos da cidade. Nossa cidade é uma cidade que tem muita história, os nossos bairros têm muita história, existem parques e praças que começaram com uma história e está sendo esquecida. E nós precisamos contar isso para a população, contar isso para o turista que vem na nossa cidade. Só aí, Caleb, já vão para 6 dias do nosso turista na nossa cidade. E você sabe que de 3 dias em diante, o turista já dá retorno para a nossa cidade e já deixa lucro, geração de renda, emprego, e é o que Foz do Iguaçu precisa. 11 horas 17 minutos, 20 graus a temperatura em Foz do Iguaçu, para arredondar. Cida, bom dia. Bom dia, candidato, bom dia, nossos ouvintes. Candidato, minha pergunta para o senhor é uma situação que a gente está vendo nos horários eleitorais e que chama a atenção. Qual a proposta do senhor com relação a creches? Existe uma defasagem no município com relação ao atendimento, uma fila de espera, o Ministério Público intermediando e a situação não se desenvolve. Qual que é a proposta do senhor com relação a creches para resolver o problema de creches na cidade? Teria uma resolução ou seria parcial? Primeiramente, a implantação imediata do ensino integral, de creche ao ensino fundamental, com ampliação de vagas e a parceria público-privada com empresas. Por exemplo, chegaria numa empresa com 100 funcionários. Quantos filhos de funcionários precisam de creche? 20. Eu, como prefeito municipal, junto com os nossos vereadores, vamos oferecer que essa empresa faça a sua creche privada, atenda aos filhos do seu funcionário. Por exemplo, o pai leva o filho para a creche, no mesmo local de trabalho, e a prefeitura vai fazer isenções tributárias, incentivos fiscais e até ajuda com terraplanagem, com pavimentação, como uma parceria público-privada, onde a creche seria mantida pelo empresário. Em contrapartida, ele não pagaria IPTU, não pagaria ISS e outros incentivos fiscais. A lei permite isso, candidato? Permite, com certeza. A lei das parcerias públicas-privadas está aí, funcionando a todo vapor no país, e seria uma das saídas imediatas, e pode ter a certeza, seria muito mais cômodo para o pai, para a mãe, que vai para o seu local de trabalho, levaria o seu filho, não necessitaria de um transporte especial para isso, que pegaria seu filho, deixaria no início do trabalho, pegaria no final do dia, e ensino integral também. E também ampliar a construção de novas creches em outras áreas do nosso município, onde não tem, Porto Meira, Três Lagoas, Morumbi, também ampliar as creches públicas, com certeza, com a construção, com parceria com o governo federal, governo estadual, financiamentos de bancos, do Banco Internacional Americano, enfim, fazer a verdadeira revolução no ensino de Foz do Iguaçu com o ensino integral. Inclusive, tenho falado várias vezes ao dia e vou trazer que antes das eleições, uma das pessoas que é um dos maiores especialistas nisso, que é o ex-deputado federal Alceni Guerra, que implantou isso aqui no Paraná e implantou no Distrito Federal com muita excelência. Agora são 11 horas e 20 minutos. Ô Dante, bom dia. Qual é a pergunta que você quer fazer para o candidato? Candidato, o senhor falou sobre o hospital municipal e que forma de gerir de melhor maneira, né? Mas eu acho que o hospital ele é o fim, né? Tem a rede, né, de saúde, que são os postos, as unidades básicas de saúde que acabam levando para o hospital. Como resolver o problema dos postos de saúde, a falta de médico, de especialistas, que demoram meses, até anos, 2 anos, numa fila para um especialista, e não deixar que as pessoas cheguem no hospital sem necessidade, né? Porque às vezes a demora no posto é que leva a pessoa para o hospital. Dante, veja bem, eu já falei parte dessa resposta sua, mas vou complementar. Está no meu plano de governo um aumento para 22% do investimento em saúde. Mas um investimento líquido em saúde, médico, remédio, insumos e exames, que hoje não é investido. Com isso, só com esse investimento líquido, a gente já resolve o problema da rede básica de saúde, com a prevenção, com o médico da família. Pode ter certeza absoluta, se você pegar as prestações de contas dos últimos anos e dos anos anteriores, e dos prefeitos anteriores, é maquiado o investimento em saúde aqui em Foz do Iguaçu. Não é os 20%. O senhor não entende que o orçamento da saúde de Foz do Iguaçu já é alto? Não, mas é que eu digo,
Ele já é alto e eu quero aumentar em 2% ainda porque a nossa população está carente de saúde. E outra, nós atendemos o Paraguai e atendemos a Argentina. E temos uma defasagem aqui em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu fatura muito mais em saúde do que recebe do governo federal. Por isso a ampliação e o investimento líquido, como eu falei. Candidato, tem uma percepção do público de Foz do Iguaçu, quando a gente ouve as propostas dos candidatos, da seguinte forma. O orçamento que o senhor, pelo menos o senhor vencendo as eleições, o senhor vai trabalhar com o orçamento já votado. Estaria engessado, rubricado, enfim, predestinado. Um orçamento de aproximadamente 800 milhões que contempla em torno de 190 milhões para a saúde. Mas vai terminar o ano que os mais otimistas dizem com uma dívida de 100 milhões na saúde. O que é isso? Isso é dinheiro que está sendo mal gasto? Porque o senhor ainda, se nós pegarmos aí, como se fosse líquido, como o senhor diz, o seguinte, fazendo uma conta de chegada para ter um entendimento, o senhor propõe ainda colocar mais 16 milhões, 15 milhões na área de saúde para ser gasto. Como é que resolve com esse rombo, com esse furo? Como é que o senhor pretende fazer isso? Primeiro problema, temos que pegar os nossos vereadores eleitos, pegar os partidos que representam e cobrar essa conta do governo federal. Foz do Iguaçu fatura muito mais do que recebe do governo federal. Hoje fatura em torno de 8 a 9 milhões e recebe 4 milhões e meio da MAC federal. Isso é constatado e documentado, inclusive pelo Ministério da Saúde. Eles todos os meses ficam devendo para a Prefeitura Municipal 4 milhões e meio. Então nós temos que cobrar esse recurso, porque a população não pode ficar pagando para fazer saúde, atender o SUS para o governo federal. Esse é o primeiro ponto que temos que fazer com a nossa Câmara de Vereador forte, com os nossos deputados federais que nos representam lá em Brasília. E segundo momento, aplicar bem o recurso. E esse aumento que eu estou propondo é para realmente resolver, a gente ter médico 24 horas, ter ambulância nos postos de saúde, como é o exemplo do Porto Meira, que é uma população de mais de 80 mil habitantes e não tem uma ambulância no posto de saúde. Então a gente tem que fazer esse investimento sim, e nesse primeiro momento para poder resolver e atender a população. Agora são 11h24, a temperatura é de 20 graus aqui em Foz do Iguaçu. Nós vamos para o nosso intervalo comercial e nós voltamos hoje entrevistando o candidato a prefeito de Foz do Iguaçu, Túlio Bandeira. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Agora, a Tríplice Fronteira se tornou uma referência para a saúde dos seus rins. A Meta Saúde Clínica do Rim foi construída especialmente para a prevenção, diagnóstico e tratamento das doenças dos rins. Equipamentos de última geração para o tratamento de diálise com 100% de descarte dos materiais usados após cada sessão. Essenciais na segurança e conforto do paciente. Equipe experiente e humanizada. Meta Saúde Clínica do Rim, Rua Javaé 57, Jardim Festugato, perto do Zoológico e do Hospital da Unimed. Estacionamento próprio. Telefone 3572-8177. Responsável técnico Dr. Jaime Boger. CRM Paraná 12718. Nefrologista. Vai construir ou reformar em Fruteirão de materiais de construção do Destro Atacado e Varejo. Chuveiro Ducha Topjet Lorenzetti 56,90. Vaso com caixa acoplada Erve R$178. Torneira elétrica Lorenzetti 75,90. Tubo soldável Multilite 25 mm 6 metros 7,90. Tubo esgoto Multilite 100 mm 28,90. Oportunidades de fazer economia é na Destro. Rua José do Patrocínio, esquina com a Rua das Missões, Vila Portes. Fone 2102-2500. Destro, macro atacado, distribuindo confiança. Vem pro feirão de materiais de construção do Destro Atacado e Varejo. Destro. O Banco Bom Sucesso Olé Consignados avisa que sua sede de atendimento aos clientes é nas avenidas JK número 514, junto ao seu responsável, o senhor Pedro, e que qualquer outra pessoa não está autorizada a falar ou se apresentar como representante do mesmo. Nossos telefones de contato são 045 30 25 36 36, 30 25 19 19, 30 25 69 69 e 8809 53 91, das 7 horas
horas até às 18 horas. E queremos agradecer a todos que sempre tiveram uma parceria com o nosso representante, Senhor Pedro. O Sorriso Ortoplan, infraestrutura aliada à experiência, qualidade e o principal, relacionamento com você, cliente. A Ortoplan atende todas as especialidades: laser terapia, implantodontia, dentística estética, ortodontia, periodontia, dentística restauradora, odontopediatria, prótese dental, endodontia e outras. Buscando sempre a excelência no atendimento. Ortoplan especialidades odontológicas. Seu sorriso, nossa alegria. Na Tarobá, 905 Centro, fone 3521-9090. Cartão Bônus Clube. Protegemos sua família e seguramos tudo que você ama. O cartão Bônus Clube é muito mais benefício para a sua família. É seguro de vida, auxílio funeral, seguro da sua casa, consultas médicas e exames laboratoriais com preços de convênio e parcelamento. Tratamento odontológico parcelado em até 10 pagamentos sem juros. Sorteios mensais de até 40 mil. Cartão Bônus Clube é mais um benefício da Bônus Cred. Faça seu cartão Bônus Clube e proteja a sua família. Informações e contratação na Bônus Cred, Avenida Brasil 913, fone 3523-5558. Cartão Bônus Clube. Protegemos sua família e seguramos tudo o que você ama. Há mais de 21 anos, o melhor rodízio de bistecas é servido no restaurante do CTG Charrua. Sem dúvidas, o sabor e o preço fizeram do restaurante Charrua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. 21 anos, o melhor rodízio de bisteca está no CTG Charrua. Almoce e jante e confira. Avenida República do Paraguai, setor esportivo do CTG Charrua. Telefone 3025-2701, em Foz do Iguaçu. A Cultura de Foz está apresentando programa Contraponto, a voz do povo. Agora são 11 horas 28 minutos e 30 segundos, temperatura de 20 graus em Foz do Iguaçu, é o Contraponto da Cultura. A voz do povo, hoje ouvindo o candidato Túlio Bandeira. Enes, você que inaugurou a rodada de perguntas, nesse segundo bloco também vai inaugurar. Diga lá. Doutor Túlio, parece que não, mas Foz do Iguaçu tem uma região agrícola até de uma certa forma expressiva, né? A região norte, onde está ali Bela Vista, Passuquê, Alvorada do Iguaçu, que está debaixo d'água, né? E a famosa Vila Bananal. É interessante o seguinte: para chegar à Vila Bananal, o senhor tem que passar por 2 municípios, Santa Terezinha e São Miguel do Iguaçu, por terra, que por água a logística é difícil, né? Essa região, com a formação do lago, ela ficou totalmente isolada de Foz do Iguaçu, mas pertence ao município de Foz do Iguaçu. Lá nos seus tempos memoriais, por assim dizer, era uma região de produção agrícola fantástica. Chegou a ser tema de debates nas eleições passadas em Foz do Iguaçu terrível, né? Porque produzia banana em uma quantidade enorme, praticamente abastecia o Ceasa, né? Com o tempo e a formação do lago, como eu disse, isso aí foi perdendo população, perdendo produção, e ficou e permanece até hoje isolada, né? Se o senhor eleito for essa Vila Bananal, né, que todo mundo reclama e quer uma solução para aquilo, o senhor consentiria que ela fosse anexada a São Miguel do Iguaçu, que está ali e juntinho com ela? Aliás, o senhor tem que entrar em São Miguel do Iguaçu, no município, para chegar à ilha, à vila, digo. Se o senhor não passar por São Miguel do Iguaçu, o senhor não chega a ela. Qual seria a decisão que o senhor tomaria? Primeiro, temos que respeitar o anseio da população da Vila Bananal. Acho que eles são as pessoas que têm que ser ouvidas primeiramente, para ver qual é o destino que eles querem ter e dar para aquela região onde eles vivem. Um plebiscito, alguma coisa do gênero, para que isso a gente veja o que faz. Mas enquanto for Foz do Iguaçu, a gente tem que dar o carinho, a atenção necessária
inclusive incluindo a Vila Bananal como um ponto turístico, como eu falei no início da entrevista quando fui questionado sobre o turismo. Colocar na rota do turismo, fazer um passeio de barco até lá, fazer alguma atividade que devolva a essa população aquela arrecadação que eles faziam, aquele recurso que eles tinham lá com a banana, no tempo do áureos da agricultura, como o senhor diz, para devolver para eles isso, com o incentivo nosso do município, como um ponto turístico. E também se sabe que lá no lago existe a criação dos tanques-redes, que também eles já estão desenvolvendo naquela região. Então nós temos que agregar tudo isso, fazer uma grande integração do turismo em Foz do Iguaçu, onde todas as comunidades, onde todas as pessoas dessa cidade, todas as entidades, as empresas, a Prefeitura Municipal, as secretarias, os secretários, todos comprometidos com um único fim, que é o grande desenvolvimento e a integração do turismo em Foz do Iguaçu. Agora, candidato, vamos resolver aquele problema. A desanexação da Vila Bananal também resulta na perda de royalties para Foz do Iguaçu, né? Que me parece que é a área de Foz que mais recebe, né? É a área. É a área que mais recebe royalties. Com certeza, esse é outro problema que nós temos que lutar. Não é a área que mais recebe. A área que mais recebe é a região de Itaipulândia, não é isso? Não, eu digo de São Miguel do Iguaçu. Não, de Foz do Iguaçu é por ela que nós especificamente. recebemos. É por causa dela. E com relação a royalties, nós temos que também brigar pela história do meio do rio, né? Porque, segundo a legislação e a doutrina e a jurisprudência, o meio do rio não é o meio exatamente, mas é a parte mais profunda. E se for considerado isso, nós temos mais turbinas do lado do Brasil do que do Paraguai. E vai aumentar a nossa arrecadação de Foz do Iguaçu e inclusive do Brasil. Mas o senhor teria competência enquanto prefeito para entrar nesse tratado internacional? Competência não, mas eu posso levantar um movimento aqui, levar até os nossos deputados, aprovar aqui na nossa Câmara de Vereadores, aprovar uma moção de apoio na Assembleia Legislativa, na Câmara Federal e incluir isso numa cúpula de fronteira do Mercosul, onde tiver a mais próxima quando eu for prefeito, e já levantar essa informação lá e essa requisição de que nós devemos receber mais recursos que o Paraguai. O seu Assis do Jardim São Paulo, às 11h33, ele quer saber, candidato, essa situação de fila para exames, seja para qual doença tem aí, está inaugurado aí fila, e ortopedia, oftalmologia e... A chamada fila da dor. A fila da dor. Então, a fila da dor. Como é que o senhor faria com a fila da dor? Olha, eu tive bastante contato com os médicos quando estive no hospital e falta gestão realmente. Eles têm toda a boa vontade do mundo, tanto os médicos como os técnicos em exames, raio-x, os laboratórios, em acabar também, porque esse é um problema crônico em Foz do Iguaçu e eles também querem resolver esse problema. Precisamos fazer uma gestão séria, competente, como eu disse, e com muita dedicação, fazer gestões, fazer mutirões, para que se resolva isso. O problema da ortopedia no Hospital Municipal, quando eu estive lá à frente e após continuou aquela equipe de ortopedia, quase que zeraram. Mas por falta de medicamento, por falta de insumos, às vezes deixa de fazer uma cirurgia. E hoje você sabe que o Hospital Municipal até hoje tem salas de cirurgia fechada por falta de recurso para concluir elas e equipar. O cidadão Roberto do Jardim Maracanã, ele quer saber do senhor o seguinte: se o candidato tem algum plano para o centro cívico, e engarupa uma outra pergunta a respeito de almoço para os funcionários públicos. O senhor sabe desse projeto, se é do senhor, se o senhor tem interesse nisso? Na verdade, está no meu plano de governo, a construção do restaurante popular. Quero fazer como as grandes cidades já fizeram, a construção do restaurante popular, como o exemplo de Curitiba, Londrina, Maringá, fazer a construção, porque não só o funcionário público, mas também como a população poderá usufruir a um preço acessível e onde a gente consiga atender toda a população. E também com relação ao centro cívico, ontem inclusive estive passando atrás do EAD, aí, onde é a projeção do centro cívico, é complexa a situação, está sendo construído lá o prédio da Justiça do Trabalho também, carece de investimento. E aí nós vamos ter que ver a situação que nós vamos pegar a administração municipal, como que a gente vai pegar a capacidade de endividamento e aonde a gente vai arrumar esse recurso para fazer isso. É como na casa da gente. A gente quer reformar a casa, ampliar, dar todas as condições melhor para a nossa família. Nós temos que ver o nosso orçamento. Não posso trocar de carro todo ano, a Prefeitura Municipal é a mesma coisa. Então vamos ter que ver qual que é a nossa condição financeira para poder
startar e realmente construir esse centro cívico que é necessário aqui em Foz do Iguaçu. Unir todos os poderes, executivo, legislativo e judiciário num lugar só, para dar mais acessibilidade à população, ter uma central de atendimento ao cidadão, para carteira de trabalho, para confeccionar a sua identidade, o seu passaporte, tudo num lugar só. Mas isso precisa de investimento e nós vamos ter que ter muita responsabilidade com relação a isso. Mas nós vamos buscar parcerias no governo estadual e federal. Tenho muita parceria, contatos com deputados federais, senadores, que vão nos ajudar frente à administração. Inclusive, hoje o deputado Sérgio Souza vai estar conosco aí, nos apoiando na nossa candidatura e vai estar nos ajudando frente à Prefeitura Municipal. A Carmélia, que é uma ouvinte nossa do 1º de maio, ela está perguntando ao senhor o seguinte: se o senhor tem algum projeto a respeito de animais que são abandonados aqui na nossa cidade. Só para uma informação para o senhor, nós fizemos um programa a respeito disso e é alarmante o número de animais abandonados, inclusive com propagação de leishmaniose e até outras doenças. O senhor tem uma percepção a respeito disso? Está no meu plano de governo também elencado a proteção dos animais, a gente inclusive dando solução ao zoológico da cidade, que a gente sabe que tem dificuldade lá com os animais que temos lá. Já precisamos dar uma atenção especial, arrumar parcerias para que empresas nos ajudem, nos auxiliem a tocar o zoológico, para que seja um ponto de turismo mesmo, respeitado na nossa cidade, um lugar para se passar, um lugar de lazer, mas temos que dar atenção aos animais, sim, que são abandonados. Muitas pessoas pegam um animalzinho de estimação e durante as férias abandonam na rua para não ter que deixar num hotel de animal, para não ter gasto, e esse problema acaba atingindo toda a população. Inclusive um controle da natalidade desses animais, para que não tenha nascimento de gato, cachorro, ao bel prazer aí, e deixa o problema também para a administração pública. É uma preocupação, vamos pedir a parceria com o Ministério Público, com os órgãos ambientais, para que nos ajudem nessa situação e a gente resolva. E auxilie essas ONGs que existem já na cidade, já fui procurado por várias, e vamos tentar resolver esse problema dessa forma. A Vila C é uma pergunta da Ivonete. Ela coloca: o que o senhor tem para a Vila C como plano de governo? A Vila C nós temos que melhorar as moradias. Nós temos lá uma construção já com uma certa idade das casas, nós temos contemplado no nosso plano de governo um projeto que chama-se Casa Bonita, onde vamos arborizar, melhorar telhados, estilizar cores, e esse incentivo será com empresas também, parcerias com empresas privadas de tinta, de material de construção, nesse sentido de remodelar aquela região. É uma região que contempla também a universidade, a UniOeste, a Unila, que está lá próximo, para que o comércio também se desenvolva naquela região, conversar em bancos para que se instalem naquela região, correios, postos da guarda, para que dê desenvolvimento para aquela região, construção de creches que tenham andado pela Vila C e as mães requerendo isso, que não podem trabalhar porque não tem creche, não tem ensino integral, não podem deixar as crianças o dia inteiro. O meu compromisso maior com a Vila C é esse aí, de remodelar aquele bairro, dando uma característica de um bairro residencial, próximo e dando acessibilidade às universidades da nossa cidade. 11h40, Caleb. Ainda com relação até a Vila C, o problema de asfalto, tem problemas sérios, não só na Vila C, mas é um dos principais pontos, tem muitas reclamações, asfalto esburacado, mas está acontecendo em toda a região da cidade, região central, e as avenidas novas aí em meio a uma investigação da Polícia Federal, que com certeza vai estar em andamento ainda essas análises dessas avenidas durante o próximo governo. O senhor, como prefeito, qual é a proposta para tentar resolver principalmente esses problemas de asfaltos na cidade? Como eu disse anteriormente, nós temos que ver a questão de caixa da administração. Não se sabe o que foi comprometido com essas novas avenidas, como você disse, que estão sendo investigadas. Qual é a capacidade de endividamento do município para o ano que vem? Nós temos que entrar na administração, levantar essa capacidade de investimento e priorizar em todas as regiões do município, junto com a comunidade, junto com as associações de bairros, com os nossos vereadores, qual é a prioridade do bairro. Se for asfalto, dentro da capacidade de endividamento da gente, a gente vai estar lá resolvendo o problema. 11h40. Enes, faz mais uma pergunta para o candidato. Doutor Túlio, eu dei uma de curioso e fui olhar o seu perfil.
alguma coisa que está ali que é público, né? E notei o seguinte, né? O seu retorno a Santo Antônio do Sudoeste deu em 99, por aí, não foi? Isso. Depois de Curitiba, né? E aí o senhor abriu o teu escritório em Santo Antônio, né? As referências e o vínculo com Foz do Iguaçu, ao que parece, ali consta apenas a sua... o seu trabalho na saúde de Foz do Iguaçu, né? E a diretoria geral da CBN também em Foz do Iguaçu. Mas eu procurei um vínculo mais forte do senhor em relação a Foz do Iguaçu e não encontrei. Onde é que está esse vínculo do senhor? Antecede a esses dois fatos? Eu tenho escritório e residência em Foz do Iguaçu desde 2002. Meu primeiro escritório foi lá na Avenida Ouro Verde, lá no Porto Meira. Depois mudei para o Iguaçu Trade Center, na José Maria de Brito, fiquei por mais 4, 5 anos lá, advogando lá, e o meu escritório hoje é na Avenida das Cataratas 526. Lá é um prédio próprio do meu escritório, onde trabalho lá, atendo empresas aqui de Foz, tenho clientes aqui, atendo toda a região oeste pelo escritório aqui de Foz do Iguaçu. E tenho minha residência aqui, rádio desde 2010, e tenho empresa de locadora de veículos também. Tenho várias atividades aqui em Foz do Iguaçu e resido aqui em Foz do Iguaçu. A Joyce, apenas para registrar, já foi o candidato, Joyce, já falou, ela mora na Vila Yolanda, e ela diz assim, não, peço desculpas e tal, se já foi tocado no assunto. Não, o candidato já falou seu plano de governo no que diz respeito a creches, inclusive querendo fazer creches com empresas particulares para que haja a creche particular. Candidato, apenas para dar uma atenção maior aqui para a Joyce, a demanda é em torno de 2.500 vagas de creche em Foz do Iguaçu, sem contar que parece ao restaurante de inteligente que fecha para o almoço. Então chega num determinado momento, a creche é fechada, né? E aí a mãe que trabalha vai ter que sair do trabalho. Férias fecha. Também. As crianças, como se as crianças se tudo fechasse no período escolar ou qualquer recesso da administração pública. O senhor deu uma cifra que me chamou a atenção. Imaginem vocês numa empresa de 100 funcionários, onde poderia ter uma demanda ali de uma necessidade de 20%, que seriam as 20 vagas. E aí o senhor faria todo o trabalho necessário que fosse possível a instalação de uma creche. O senhor tem um apanhado de empresas com número de funcionários aqui em Foz do Iguaçu que poderia comportar um plano desse do senhor? Tem várias, eu tenho passado por várias empresas visitando, falando do meu plano de governo e falando dessa necessidade, e estou recebendo positivamente a informação dos empresários nesse sentido. Esses números eu tirei de informações que eu estou tendo nessas andanças políticas de campanha e anteriormente, e quando fui candidato a governador, nesse mesmo sentido, já dando um posicionamento sobre a relação a creches lá no meu plano de governo de governador, com essa finalidade de parceria com as empresas. E aqui em Foz do Iguaçu, com certeza, perto de 1.000 vagas nós resolveríamos só nas empresas privadas. Eu vou pegar esse gancho de creches para falar das professoras. Ontem, inclusive, a professora do sindicato municipais reclamando e dizendo que está convidando os candidatos a prefeito para fazer uma fala a respeito das necessidades e das angústias dela. Então, assim, tem uma demanda, uma pendência com os professores municipais no que se refere ao plano de cargos e carreira. A mesma coisa a Guarda Municipal, né, que vez ou outra também tem as suas lutas. O que o senhor tem para o servidor? O que o senhor, o seu plano de governo traça alguma meta para trabalhar diante do servidor, de contemplá-lo, de atender essas reivindicações dos servidores municipais? Com certeza, nós vamos ter que fazer as equiparações que eles tanto necessitam e pedem. Eu já estive falando com vários guardas municipais que pedem equiparação também do plano de cargos e salários deles. E dinheiros. Os professores municipais também. Estarei sábado de manhã lá com os professores municipais falando sobre isso. E o dinheiro vai vir da onde? Do investimento que nós vamos fazer no turismo nessa cidade, na geração de renda e emprego. E aí a arrecadação do município vai subir. E com isso a gente vai atrair novos investimentos para Foz do Iguaçu, que também vai subir a arrecadação do município. E aí nós vamos arrumar o recurso para fazer isso, fazer essas equiparações
e fazer com que seja encaminhado a resolução desse problema com os professores municipais, enfim, com todos os servidores municipais do município. Candidato, a gente ouve exatamente isso que o senhor disse agora. Nós vamos aumentar a renda, nós vamos aumentar o emprego, nós vamos aumentar a instalação de indústrias, enfim, de empresas aqui em Foz do Iguaçu. Quais seriam as medidas que o senhor faria para que alguém dissesse o seguinte: estou indo para Foz do Iguaçu, que lá é bom? Dar credibilidade para quem está vindo e para nós também, e ser o grande avalista. Falar, venha para Foz do Iguaçu, aqui é o lugar melhor do mundo para se viver, é a melhor cidade do Brasil. Venham, que aqui tem um prefeito sério, honesto, competente, uma população pujante e trabalhadora. Venha, invista seu dinheiro que você vai ter retorno. Eu tenho uma advocacia diferenciada há mais de 5 anos nos meus escritórios, onde atendo empresas multinacionais, do país de Gales, da Polônia, Romênia, Estados Unidos, e todos me perguntam, querem vir fazer investimento? E eles têm fundos internacionais que têm que, pela legislação deles, fazer investimento na área social, na área de investimento e desenvolvimento de países subdesenvolvidos, que é o nosso caso do Brasil. Então, o que falta é nós dar credibilidade a esse povo. Eu trouxe alguns investimentos aqui, mas o prefeito passado não deu atenção devida. Eu quero dar atenção a esses grandes investidores, eu sei os caminhos para trazer eles para Foz do Iguaçu e querem vir investir na hotelaria, no Autódromo Internacional de Foz do Iguaçu, no aeroporto Segunda Pista. Várias empresas querem vir. O que precisa é credibilidade. E nós, com os nossos vereadores, com uma Câmara séria, honesta, com a participação da população, das associações de bairros, nós vamos dar essa credibilidade à Foz do Iguaçu, merecida e que precisa de investimento. E vamos trazer um investimento para Foz do Iguaçu. 11h48, transporte, candidato. O transporte coletivo do senhor, qual é a avaliação que o senhor faz e o que o senhor pretende mudar, incrementar? Como é que o senhor enxerga o transporte coletivo? Primeiramente, o transporte coletivo, como todo o serviço público, deve ser olhado com muito carinho, muita atenção e tratar o povo com dignidade. Porque a palavra serviço é de servir. O servidor público tem que servir o cidadão. E o nosso transporte coletivo está numa situação degradável, horrível, sem conservação, ônibus em péssima qualidade, ônibus pequenos, diminuíram os ônibus e aumentaram o valor da passagem no governo passado, da gestão do prefeito Paulo McDonald, e nós vamos mudar essa realidade, inclusive revendo os contratos de transporte coletivo, porque as empresas que estão aqui não estão fazendo nenhum favor para Foz do Iguaçu. Eles estão aqui explorando o transporte coletivo, ganhando e bem, e atendendo mal a nossa população. Nossa população não merece o tratamento que está tendo no transporte coletivo. Esse é um compromisso meu, inclusive meu programa de televisão de amanhã, nesse sentido. E também melhorar o TTU, o terminal da Vila Portes, que hoje não tem condição nenhuma, precária, nem de usar um banheiro. Há mais de anos, décadas, não se olha para essas pessoas que usam o transporte coletivo, falta de segurança, uso de drogas nesses locais, e nós vamos dar atenção, o carinho, e vou rever os contratos. Inclusive, teve prefeito sendo levado para a Polícia Federal, coercitivamente, aí, ex-prefeito, para falar sobre isso e explicar, e tem muito para explicar para a população. 11h49, registra a presença do pessoal no WhatsApp. A ouvinte Marla, ela quer saber se o senhor irá aproveitar os funcionários de carreira, caso eleito, ou contratar os cargos comissionados. Antes do senhor responder, porque nós temos 5 minutos para terminar aqui a rodada de entrevista, eu quero contemplar aqui o João Miguel do Campos do Iguaçu. Ele diz que um comentário a respeito de uma ouvinte de ontem, da rodoviária ter um determinado período que ela fica fechada na madrugada, se o senhor pode dizer alguma coisa a respeito disso, e está na alçada da administração. Qual era a mesma pergunta primeira? Se o candidato eleito, caso eleito, irá ocupar funcionários de carreira, né, em secretarias e outros cargos, ou irá contratar cargos comissionados para isso? Com certeza, temos que usar os nossos funcionários e o mínimo necessário de cargo comissionado. Sendo que cargo comissionado representa pouco no orçamento do município, mas com certeza nós temos gente séria e competente que são servidores públicos, treinados, já capacitados. O município já investiu muito nessas pessoas, capacitando, treinando, fazendo cursos, e não podemos deixar de atender essas pessoas e colocar. Só temos que pôr essas pessoas certas nos lugares certos. Com relação a cargo de comissão, o mínimo necessário será contratado na minha administração. Com relação à rodoviária, a gente sabe que foi privatizada há pouco tempo, teve uma
uma concorrência aí, onde uma empresa está administrando, nós também vamos rever esse contrato, rever essa licitação, para ver o que a gente pode fazer para voltar para a administração da prefeitura, ou se for o caso, manter, mas manter com essa preocupação de manter 24 horas aberta, uma rodoviária numa cidade como Foz do Iguaçu, não podemos admitir isso. 11h51, Caleb. O senhor até já citou 2 pontos da Vila Porte. O senhor até falou da passarela ali ligando ao Jardim Jupira e falou agora também do terminal. Mas ali é uma região que os comerciantes ali reclamam que é muito abandonada na cidade, é um dos principais pontos de comércio de Foz do Iguaçu. Qual é o seu projeto para a Vila Portes? Temos que revitalizar a Vila Portes, uma região que foi muito forte na nossa cidade, na época forte do Paraguai, da Muamba, vamos ser claros nesse sentido, foi muito forte e hoje está quase que esquecida. Ontem eu passava por lá visitando os comerciantes, falando com as pessoas, reclamaram muito que quando existe essa chuvarada, chuvas fortes, fica tudo alagado. Temos que urgente rever essa situação. Andei durante a semana lá pelo terminal, andei pela feirinha lá, a condição é precária. Muito sujo, difícil a conservação, quase nada foi conservado nos últimos anos, há mais de 3 administrações que não se faz nada naquela região. E eu estou fazendo um compromisso, passando lá pelaquela região com o povo, de sentar com eles logo no início da minha administração, eleger as prioridades, porque tem muita coisa para fazer pelaquela região, e nós vamos estar atendendo a região da Vila Portes, com certeza. Candidato, eu como última pergunta, o senhor fez referência a um dos candidatos que tem pendência na justiça ou de investigação de alguma coisa nesse sentido. Mas não só o senhor, como mais candidatos, também têm pendências judiciais, as suas respectivamente. O que o senhor diria? Eu não tenho pendência judicial, eu sou ficha limpa, eu tive inquéritos contra mim, contra a minha pessoa, numa operação que eu fui advogado, e os réus que respondiam à ação eram meus clientes, e isso está resolvido. Eu sou ficha limpa, fui candidato a governador do estado, sendo ficha limpa, não tenho nenhuma condenação, nem em 1º grau. Então, que fique bem claro isso, e com relação ao outro candidato que eu citei, é ficha suja, condenação em 2º grau, e está impossibilitado. Tecnicamente, ele não pode ser candidato. E, inclusive, conduzido há poucos dias pela Polícia Federal, e ele fala que não. 11h53, com 30 segundos, a temperatura é de 21 graus. Vai subir o nível dos debates? Vai esquentar mais, candidato, no decorrer da eleição? Creio que sim. Creio que já começou a baixaria, divulgando uma pesquisa fria aí na cidade, por parte dos candidatos que se dizem majoritários, que com mais potencial. E com certeza, agora vem o questionamento, e no dia 6 terá o primeiro debate da Tarobá, em Cascavel, onde o clima deve esquentar, e nós vamos questionar, com certeza, todos os candidatos. 11h54. 1 minuto para o senhor se despedir, dizer o que quiser, candidato. Eu quero me dirigir à população de Foz do Iguaçu com muita franqueza, muita clareza, dizendo que eu estou largando a minha vida particular, meus escritórios, minha família nesse momento, para ser o grande administrador dessa cidade e fazer uma gestão pública séria, honesta, competente, transparente, e mostrar para a população aonde o recurso é arrecadado e aonde é investido. Hoje temos vários portais de transparência, veículos de comunicação que estão fiscalizando isso dia a dia. Não há mais tempo e nem espaço para quem quer ganhar dinheiro com política. Agora o momento é de trabalho, é de gestão, e o meu compromisso com Foz é esse. Muito trabalho, muita dedicação. Acordar cedo e dormir tarde, e transformar Foz do Iguaçu numa cidade melhor para se viver, uma melhor condição de vida para a população, e transparência. Junto com a Câmara de Vereadores, com o Observatório Social, com o Ministério Público, nós vamos administrar Foz do Iguaçu e colocar Foz do Iguaçu no rumo certo. Este foi o candidato Túlio Bandeira, da coligação Reage Foz, PSL, PT, PROS, PTC, PMB, e que na última semana de campanha vem também aos estúdios da Rádio Cultura fazer mais uma entrevista conosco. Obrigado pela presença. Candidato. Obrigado a vocês, obrigado ouvintes da Rádio Cultura, e estaremos aqui quando convidado. 11h55 com 20 segundos, eu vou para o intervalo e volto com o Contraponto na Cultura.